Três doenças da alma, três coisas que adoecem a alma, e que o remédio para elas é um só, é o perdão. E o que eu quero que você compreenda é o seguinte, que quando a alma está doente, nenhuma conquista que você tiver nesse mundo será o bastante, será satisfatória se a sua alma estiver doente. Da mesma forma, por exemplo, que quando nós estamos doentes fisicamente, gripado, por exemplo, imagine você com uma gripe forte, dor de cabeça, febre, dor no corpo, você tem prazer em alguma coisa? Se você for num restaurante comer, você não tem paladar. Se você for num shopping passear, você não vê a hora de voltar para casa e deitar na cama. Não é assim? Estiver viajando, você não quer sair do quarto de hotel. Quer dizer, aquela enfermidade tira o prazer nas coisas que você está fazendo. Quando a alma está doente, nenhuma conquista será satisfatória. Nada que você conquiste, alcance, mesmo conquistando, e por mais que você tenha ali algum momento de alegria, de prazer, mas logo vai voltar aquela tristeza, aquela angústia, porque a alma está doente. E quais são as doenças da alma? Culpa, mágoa e pecado. E isso é tão forte, preste atenção, essa triade é tão verdadeira, que essas três doenças, digamos assim, da alma, tanto a culpa, como a mágoa, como o pecado, elas dizem respeito aos nossos relacionamentos. A culpa diz respeito ao relacionamento que nós temos com nós mesmos. A mágoa diz respeito ao relacionamento que nós temos com o próximo. E o pecado diz respeito ao relacionamento que nós temos com Deus. E você precisa, todos, o reino de Deus, é exatamente você resolver esses três relacionamentos. Você ter o perdão e conseguir estar bem nesses três relacionamentos. Um está ligado ao outro. Você sabia disso? Romanos 14, 7 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha só, o reino de Deus é justiça, relacionamento com Deus, porque eu preciso fazer o que é correto. Para mim ter um relacionamento com Deus, eu tenho que andar na justiça. Paz, que diz respeito ao meu relacionamento com o próximo. E alegria no Espírito, que diz respeito ao relacionamento comigo mesmo. Quer dizer, eu tenho que estar bem, alegre no Espírito. Isso é o reino de Deus. Está compreendendo, sim ou não? Justiça, relacionamento com Deus, paz, relacionamento com o próximo e alegria no Espírito, relacionamento comigo mesmo. Se eu não tiver isso, eu não estou tendo o reino de Deus. Não tem como a pessoa dizer assim, eu tenho relacionamento com Deus, mas eu não tenho com o próximo, ou não tenho comigo mesmo. Não. Quando verdadeiramente nós temos um relacionamento com Deus, nós também vamos ter com o próximo e com a gente mesmo. O reino de Deus vai ser completo. Por outro lado também, a pessoa não vai conseguir ter um relacionamento com Deus se ela não tiver com ela ou com o seu próximo, quer dizer, tiver culpa ou mágoa. Está dando para compreender, sim ou não? O quanto isso é importante? Então, falando de culpa, para a gente começar, curar a sua alma da culpa. Tem pessoas aqui que carregam uma culpa. E o que é a culpa? A culpa é um peso que a pessoa carrega por um erro que ela cometeu lá atrás, digamos assim, e que trouxe consequências para a vida dela. Trouxe consequências ruins, o erro que ela cometeu. Só que o maior erro é ela querer carregar a culpa de um erro que ela cometeu lá atrás e que trouxe consequências. Por quê? Porque a partir do momento que eu carrego essa culpa, eu estou estendendo essas consequências. Eu estou estendendo elas na minha vida, porque a minha vida não vai andar. Eu não vou conseguir progredir, nada vai acontecer na minha vida, porque eu escolhi carregar essa culpa. Pode-se dizer que a culpa, ela é como uma prisão de portas abertas. Imagine uma cadeia de portas abertas, onde você escolhe entrar dentro daquela prisão e ficar lá. A porta está aberta, mas você escolhe ficar ali dentro. Está dando para compreender, sim ou não? A culpa é isso, é uma escolha. A pessoa escolheu. Mas eu errei.
A escolha que eu fiz lá atrás me trouxe consequências. Eu destruí o meu casamento, eu destruí um relacionamento, eu acabei com a minha vida, né? Eu perdi 10 anos da minha vida e vai perder mais 20, mais 30, e o pior, vai perder a eternidade também? Porque não importa o tempo que você perdeu com o erro que você cometeu. Deus é Deus de recomeço. Não faz sentido a pessoa querer carregar a culpa e, como eu disse, prolongar o sofrimento, estender aquele sofrimento. Faça do seu erro, a sua fraqueza, o seu ponto forte. Faça, digamos assim, do seu erro um motivo para você se tornar uma pessoa melhor. E não ficar se culpando. O diabo trabalha com isso. Eu lembro que nos vícios, e todo viciado, se tem uma forma que o diabo trabalha no viciado de forma pesada, é com a culpa, né? Primeiro com incentivo para entrar no vício, e depois que ele se afunda, destrói a vida dele, aí o diabo trabalha com a culpa, né? Você destruiu a sua vida, você acabou com a sua vida, você perdeu o seu trabalho, a sua família. E aí vem culpas, e aí a pessoa desconta a culpa, ou ela tenta fugir da culpa usando mais droga ainda. Quer dizer, prolongando, estendendo. Eu era assim, eu tentei o suicídio com 19 anos. Mas quando eu cheguei na igreja também, me libertei, fui perdoado por Deus, pedi perdão, eu feri muito, né, a minha mãe, causei muitos danos à minha família, pedi perdão e me perdoei. Aquilo que era o meu motivo de culpa, digamos assim, se tornou na minha força. Porque hoje, com a experiência que eu tive nos vícios, quantas pessoas eu já ajudei e continuo ajudando, pessoas que estavam no vício. Então, aquilo que era motivo da minha culpa se tornou, digamos assim, a minha força para ajudar outras pessoas, que foi o que Jesus fez com Pedro. Quer ver só? João 21, capítulo 21, você já deixou aberto aí? Sim ou não? Só eu que não, vocês me aguardam? Então, João capítulo 21, a partir do versículo 15, você sabe que Pedro, ele cometeu um grande erro, né, com o Senhor Jesus. Preste atenção, Jesus disse para Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes. Pedro disse que não, que morreria, mas não negaria. Mas aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou, consciência acusou, Pedro ficou muito mal. Mas mal mesmo, a ponto de não se considerar mais discípulo. No Evangelho de Marcos, quando a Bíblia fala que o anjo apareceu lá para Maria Madalena no túmulo, para avisar que Jesus tinha ressuscitado, o anjo disse assim para ela, diga a Pedro, olha que forte, preste atenção. O anjo disse assim para Maria Madalena, diga a Pedro e aos discípulos para me encontrarem na Galileia. Por que o anjo, né, o próprio Senhor Jesus, fez questão de mencionar o nome de Pedro? Provavelmente, Pedro já não se considerava mais discípulo. Tamanha culpa que ele carregava por ter de fato negado Jesus. Só que com Deus é maravilhoso, né? E quando eles encontraram com o Senhor Jesus, aí diz aqui que Jesus chamou a Pedro, versículo 15, olha só. O título diz aí, Pedro é restaurado por Jesus. Preste atenção, essa culpa tem que sair. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez, ora, Pedro não tinha negado 3 vezes, né? Então ele precisava de uma cura profunda, digamos assim. Então pela 3ª vez Jesus disse, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter lhe dito 3ª vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta
as minhas ovelhas. Olha que coisa forte, preste atenção. Se você carrega a culpa, olha como que Deus trabalha em nós. Pedro errou, mas praticamente ele já estava perdido, né? Ele já tinha se perdido, se entregado. Mas o Senhor Jesus mostrou para ele, quando falou por 3 vezes, tu me amas, então faz o seguinte, você errou comigo, mas agora apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, Jesus nem tocou no assunto do erro dele. Jesus nem tocou, Jesus não falou assim, Pedro, eu falei que você ia me negar e você me negou. Veja que Jesus nem tocou, Jesus só falou assim, Pedro, em outras palavras, esquece do teu erro e faça do teu erro o teu ponto forte. Apacenta os meus cordeiros para que eles não venham errar como você errou. Ajuda, conserta o teu erro, recomece, vida nova, seja forte, faça da sua fraqueza o teu ponto forte, se torne melhor. E de fato ele se tornou, amém pessoal? Se tornou no apóstolo Pedro, ganhou almas, quer dizer, ele se deu perdão, ele se perdoou, ele entendeu que ele tinha que deixar de lado aquele erro e fazer daquilo a sua força. Vou me tornar melhor e vou ajudar as ovelhas, os outros, a não abandonarem a fé, a não negarem, que foi, por exemplo, o que eu fiz com respeito ao vício. E é o que Deus quer que você faça também, não importa o motivo da culpa, o erro que você cometeu. Tem gente aqui, às vezes, que carrega uma culpa, porque lá atrás você era uma pessoa firme na igreja, talvez fazia parte de um grupo, era um obreiro, né, evangelizava, e aí você errou, falhou, se afastou, e hoje você carrega a culpa de falar assim, eu errei com Deus, era para mim estar lá na frente, era para mim estar assim, era para mim estar assado, mas ainda tem tempo. Está compreendendo, sim ou não? De você fazer a diferença, de você ser uma referência, e o teu erro ajudar outras pessoas a não errarem. Agora, para que você vai ficar estendendo essa culpa? Para que você vai ficar trancado dentro de uma prisão, se a porta está aberta, é uma escolha sua sair dessa prisão, sair dessa cadeia, porque a porta está aberta. Está compreendendo, sim ou não? E daqui a pouco nós vamos orar por isso também. Agora, e a mágoa? Quer dizer, a culpa, você já sabe, o segredo é você recomeçar, entender que Deus quer que você recomece. E faça da sua fraqueza, o teu erro, o teu ponto forte. Mas e a mágoa? Quando se fala em mágoa, preste atenção, é uma coisa muito irônica, né? Uma ironia, porque mágoa é a pessoa trazer para dentro dela aquela pessoa que ela quer mais distante. Preste atenção. É você ter um inquilino indesejável morando dentro de você. Mágoa é você tomar o veneno esperando que outra pessoa morra. Quer dizer, para que eu vou trazer para dentro de mim a pessoa, digamos que eu quero mais distante? Não faz sentido. Está dando para compreender, sim ou não? Claro que há pessoas que elas não querem abrir mão. Elas não querem, porque é uma decisão. Uma coisa é você descobrir, uma coisa, preste muita atenção nisso, é você entender o quanto isso tem te prejudicado, te adoecido emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, o quanto isso impede Deus de agir na sua vida, o quanto isso está te fazendo mal e você fala assim, poxa, eu preciso me livrar disso, mas eu não consigo. Você vai conseguir, que eu já vou te dar o segredo para isso. Outra coisa é a pessoa fala assim, eu não quero. Como uma senhora, o pastor comentou, que ela disse assim, eu escolho ir para o inferno, mas eu não perdoo a minha irmã. E uma pessoa da igreja fez a escolha e vai, não tenha dúvida. Se não consertar, vai. Está compreendendo? Então, para essas pessoas, não tem como. Se ela fala, não quero perdoar, porque é uma escolha. Agora, se você entendeu que não se trata, sabe, de você, perdão, não é um benefício para a pessoa, é um benefício para você. Quando você perdoa, você não está aprovando o que a pessoa fez contigo, não. Você só está entendendo o seguinte, isso está me fazendo mal. E eu preciso cumprir o mandamento que Jesus me ordenou. Então, por isso, eu decido perdoar. Não é por ela, é por mim, é pelo meu Senhor. É uma decisão.
Está dando para compreender? Sim ou não? E qual o segredo para isso? Tem um segredo para isso, que eu vou revelar para você agora. Por que você, um exemplo, tem mágoa de determinada pessoa? Pensa na pessoa. Se você tem mágoa de alguém, pensa nessa pessoa agora. Por que você ficou com mágoa dela? Ou chateado com ela? Por quê? Eu sei por quê. Porque, obviamente, ela errou com você. Sim ou não? Ah, bispo, é isso mesmo, tá vendo? Então, o senhor me entendeu direitinho. Não estou aprovando a tua mágoa, não. Só estou dizendo o motivo. Você ficou magoado porque a pessoa errou com você. Só que você também erra. Nós também erramos com as pessoas, sim ou não? Os seus erros podem ser diferentes do dela. Mas se você não olhar para o erro dela e começar a olhar para os seus erros, erros que você já cometeu com os outros, erros que nós cometemos com Deus, eu erro com as pessoas, eu já errei, erro e vou continuar errando, porque o ser humano é falho. O ser humano é falho. Sabe qual é o maior erro do ser humano? É que normalmente ele julga as pessoas segundo as suas ações, mas ele julga a si mesmo segundo as suas intenções. Quer dizer, quando é com a gente pega leve. Às vezes você já cometeu erros com outras pessoas iguais ou piores, ou ainda que seja diferente do erro que a pessoa cometeu com você, mas você já cometeu erro com outras pessoas. Mas aí quando o erro é seu, o seu julgamento é o seguinte: ah, mas não foi a minha intenção. Ah, mas Deus sabe que eu não quis dizer isso. Ah, mas eu tive que fazer isso, não teve jeito. Eu tenho uma experiência, tenho uma cunhada minha que ficou chateada comigo porque eu errei com ela. Mas foi um erro que, se eu tivesse que voltar lá atrás, eu não teria nem como consertar. Meu irmão morreu e o enterro dele seria no domingo, exatamente na hora que eu tinha uma reunião, um evento com mais de 5.000 viciados, pessoas que estavam precisando de ajuda, e era em outro estado. Falei: olha, infelizmente eu não posso ir, eu vou depois. E fui depois. Mas ela ficou chateada comigo. Eu errei com ela, mas não tinha como. Ou eu errava com ela, ou eu errava com mais de 5.000 pessoas que estavam precisando de ajuda. Mas na mente dela, em todo o direito dela, digamos, eu errei com ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós erramos também com as pessoas. Você também erra com as pessoas. Erra com Deus, mas às vezes o seu foco é só no que a pessoa fez com você de errado. Não, ela errou comigo, Então, o segredo, preste atenção, para você conseguir tirar a mágoa, o segredo para você conseguir perdoar, é você olhar para os seus erros, é você olhar para os seus defeitos, é você olhar para a sua vida e perceber o quanto você já errou com as pessoas e com Deus. É aquela canção que diz, né? Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. É exatamente isso. E a Bíblia nos mostra isso. Abra aí em Mateus, agora, capítulo 18, para a gente concluir isso. Olha só, o Senhor Jesus falando exatamente isso, mostrando que nós também erramos e que, se nós não perdoarmos os erros das pessoas, os nossos também não serão perdoados. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, é uma parábola. Eu vou lê-la todo com você, para você compreender. Diz assim, versículo 23: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha só. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida
se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha só, não deu mais tempo para pagar não, até porque a dívida era impagável. O Senhor perdoou-lhe a dívida. Esse servo aqui somos nós. Todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Impagável. Se, por mais que a pessoa diga, eu não erro com ninguém, o que eu duvido, ela está mentindo para ela mesma, porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, então ela está mentindo para ela mesma. Mas por mais que ela diga, eu não erro com ninguém, erra com Deus. Nossa dívida é impagável. E a partir do momento que nós suplicamos a Ele o perdão, Ele nos deu o perdão da dívida impagável. Ele perdoou, Ele não deu mais tempo para pagar não, Ele perdoou a nossa dívida. Mas aí, olha só, diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. 100 dinheiro. Imagina você devendo 10 milhões, um exemplo, sua dívida sendo paga, e depois você encontrando com alguém que te deve 100 reais. É mais ou menos isso. Alguém que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Quer dizer, ele pediu o mesmo perdão. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, para que pagasse tudo o que lhe devia. Quer dizer, representa o inferno. Assim vos fará também. Aí olha o que Jesus disse. Ah, Deus é bom, Ele é bom, mas é justo. Olha o que Jesus disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. E aí? Isso é muito sério. Não precisa de tradução para essa parábola, está claro. Deus dizendo assim para a gente: você está condenando o outro, com mágoa do outro, porque ele errou com você, mas eu te perdoei. Você também erra, você também falha, e às vezes até mais do que ele. E eu te perdoei. Não devias tu também, da mesma forma, perdoar ao seu irmão, aquele que te fez mal? Olhar, né, tentar imaginar, poxa, ele errou comigo, mas, sei lá, tem um motivo, ou mesmo que não tenha, não importa. Diabo usou ele, ou maldade da parte dele, mas não importa. O que importa é o seguinte: o que importa é que eu tenho que praticar esse mandamento. Eu também sou falho. Então o segredo, preste atenção, o segredo para você conseguir perdoar: olha para os seus erros, olha para as suas falhas, olha para o quanto você já errou com Deus e com pessoas, e você vai perceber que você é tão falho quanto ele, ou até pior. Tem uma frase de um pregador antigo, Charles Spurgeon, que ele diz assim: quando alguém fala mal de você, não fica triste com a pessoa não, você é muito pior do que aquilo que ela falou. É ou não é verdade? É um famoso pregador antigo. Quando alguém falar mal de você, não fica triste com ela não, porque ela não sabe o mínimo. O que ela falou não é aos pés daquilo que verdadeiramente no íntimo nós somos falhos. Está compreendendo, sim ou não? Daqui a pouco você vai ter esse momento. E para concluir, a última doença da alma, que é o pecado, mas a boa notícia é que o perdão de Deus já está assim, para você.
A mão dele está estendida para você. O pecado é aquilo que nos separa de Deus, né? Não tem como a pessoa ter vida com Deus no pecado, e consequentemente ela não tem vida. Isaías 59, ele diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o seu rosto de nós para que não nos ouça. Então, o pecado simplesmente ele me separa de Deus. Mas a boa notícia, como eu falei, é que ele perdoa. E o que Deus precisa? O que eu preciso para receber o perdão de Deus? Salmo 51, para a gente finalizar, o exemplo de Davi, quando ele errou, só 2 versículos, versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 51, quando Davi também pecou, ele adulterou, ele errou, enfim, e ele ficou muito mal por isso. Aí ele diz assim no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Em outras palavras, para a gente concluir, olhe para mim, Davi, ele conseguiu o perdão de Deus quando ele reconheceu o pecado, quando ele enxergou o pecado. Ele disse, o pecado está diante de mim, agora eu entendi o meu erro, agora eu reconheço que eu errei. E o Espírito Santo trabalha em nós para isso, através da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria de todo o pecado. Às vezes aquilo que nós cometemos, a maneira que a gente viveu no mundo, ou estava vivendo no mundo, achando que era normal, mas quando a gente abre o coração para a palavra de Deus, o Espírito Santo, através da palavra, trabalha em nós para que a gente enxergue os nossos pecados, reconheça os nossos erros, reconheça que aquilo que talvez para o mundo é uma coisa normal, mas na presença de Deus eu entendo que aquilo não agrada a Deus. Então, quando eu reconheço, então eu tenho condições de me arrepender, e no momento que eu me arrependo, preste atenção, o Senhor Jesus me dá o perdão, é na hora. Ah, bispo, mas eu não creio que Deus, dificuldade de algumas pessoas, eu não creio, eu acho que Deus não vai me perdoar. Mas preste atenção no que eu vou falar para você agora. Não é o que você acha, não é o que você acha, é o que está escrito. Então para de achar o que você não tem que achar. O que vale é o que está escrito, não é o que você acha, o que eu acho. O que vale é o que está escrito. E se está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então por que você acha que Ele não vai te perdoar? Se Ele veio para isso, Ele morreu na cruz para isso, se Ele sofreu para isso, Ele venceu a morte e ressuscitou para isso. Então tudo que Ele passou, Ele prefere não te perdoar. Não faz sentido. Está compreendendo, sim ou não? Tem, para concluir, um versículo na epístola de João, que é muito forte, muito glorioso esse versículo, que ele diz assim, 1 João 2,1, filhinhos, não pequeis, porque o pecado traz consequências. Porém, todavia, ele diz, se vieres a pecar, lembra-te que você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Então, até nisso, não é um incentivo para pecar, não. Ele está dizendo, não peque, porque se você pecar, a consequência é pesada. Mas se acontecer de você pecar, não desista, não. Lembra que você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, para perdoar os seus pecados, a partir do momento que você reconhece esse pecado, se arrepende e pede a Ele perdão. Amém? Então, o perdão é a cura para o pecado, para a mágoa, para a culpa, é a cura da alma completa, e é o que Ele quer fazer na sua vida agora. Fique de pé, por favor.